continuando aqui a nossa live do Departamento Pessoal em Ação. Deixa aí, ó, que é para começar pessoal, as perguntas, as coisas, para poder tirar os vírus mal olhados, as coisas, tudo que vocês andam olhando, tira os vírus, bora passar o álcool gel, tem que aprender a lavar a mão assim, ó, entre os dedos, né, galera? Gente, é o seguinte, continuando, né, vocês estão com saudade de uma aglomeraçãozinha, né? Se você não vem até a PIP vai até você. Homeschool, primeiro nada, PIP treinamento. É isso ou não é? Tem 250 pessoas me assistindo. Não, gente, tem ninguém, só tem um cara da câmera, coitado. Sabe aquela sensação de falar com ninguém? O Ricardo que acabou de terminar? Pois é, agora. Mas não se preocupe não, né, cara? Vai acabar, eu quero ver vocês tudo de volta a PIP, se aglomerar. E é isso mesmo. E aí, continuando aqui, gente. Primeira coisa que vocês precisam entender, e aí me apresentar o pessoal que está aqui no meu Instagram da PIP Treinamentos, corta para 18 ali, ó. Aqui, eita, aqui também, ali. Ixi, é muita câmera Globo. É a Globo aqui que nós estamos ao vivo aqui para todo mundo. Propagandazinha da UGE. Não tem propagandazinha não, mexendo, ó. Propagandazinha. Gente, sabe da PIP cheio de descontos aí para vocês fazerem, adquirirem os cursos com desconto de 50, 60, vai, variado isso? De 35 a 50. De 35 a 50 antecipado, já custa para 2021, já pode garantir o desconto. É isso mesmo, acabou mexendo. E aí, o que mais, Paulo? Recado? É isso aí, Paulo Amaro, PIP e você, tô de boa. Segue a trilha do conhecimento com a PIP Treinamentos. Aí, segue a trilha do conhecimento com a PIP Treinamentos. Rimou, macho. Tá vendo aí? Mas vamos lá, gente, continuando, para a gente não perder tempo, agradecer aí a participação do professor Ricardo. Valeu, professor! Vai com Deus! Falou! E aí, gente, vamos aqui continuando para a gente não perder tempo, tem muita coisa para a gente falar. Olha como ficou bonita minha foto. Faz o selfie logo para poder marcar logo. Pronto. Gente, é o seguinte, vamos lá. O Ricardo falou aí da medida provisória 927 e da 936, né? Essas medidas provisórias de enfrentamento ao desemprego. Muita gente ainda vem dizer assim, essa medida provisória, ela fala de desemprego, né? Eu posso demitir o funcionário durante esse período de pandemia, né? Gente, as medidas é para isso, é para preservar o emprego. Então não estamos tratando aqui de demissão, então é só de preservação do emprego. E aí, dentro de tudo isso que o Ricardo já falou sobre a medida provisória 976, casos de redução, casos de suspensão, férias, funcionários com doenças aí por motivo de Covid, afastados por motivo de Covid, como é que vai ser esse recolhimento, como é que vai ficar os recolhimentos previdenciários, e é isso que a gente vai tratar aqui, tá? Porque precisamos entender que é uma nova maneira da gente prestar informação. Alguns tributos eles foram prorrogados, algumas coisas elas tiveram redução de valores, tá? E aí vocês viram que na 927 você pode fazer o parcelamento do FGTS. Então, como é, Ricardo falou, como é que eu tenho que informar para a Caixa Econômica com relação ao parcelamento? Então, tudo isso, como é que a Cefip vai entender tudo isso? Como é que a DCTF Web, né, o pessoal que está no E-Social, que já está na DCTF Web, como é que fica o E-Social da doméstica, né, que também teve esse direito de poder reduzir, afastar os seus funcionários, enfim, todos entender, e é isso que a gente precisa tratar aqui nessa minha participação. Então a gente vai falar aqui de como é que fica a prorrogação do INSS, DCTF no E-Social, tá bom? Vamos lá. A portaria 150, né, que saiu agora em abril, no dia 7 de abril, ela trata simplesmente da alteração da portaria 139, porque a portaria 139 é ela que veio tratando da possibilidade de prorrogação do INSS. Só que o texto da portaria 139, ela estava um pouco incompleto. Estava faltando algumas coisas. Por exemplo, será que o INSS da desoneração poderia ser prorrogado? Não estava claro. Então, essa portaria 150 ela veio alterando a leitura da portaria 139 e aí sim deixou mais claro aquilo que é passível de prorrogação. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar do INSS patronal, tá certo? E aí, se você for analisar, está aqui o texto todo. Ela cita alguns artigos importantes que a gente vai tratar aqui eles de forma bem rápida. Artigo 22, 25 da Lei 8.212,
o artigo 7º e 8º da Lei 12.536, o artigo 24 também da Lei 8.212, que trata das contribuições previdenciárias patronais. E a gente vai passar aqui rapidamente por esses artigos e ver aquilo que é passível de prorrogação, certo? Então vamos lá. Artigo 22, lá da Lei 8.212 de 91, lá no item 1, ele diz que aquilo que vai ser prorrogado, contribuição à carga da empresa patronal, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante um mês. Esse artigo todo a gente não vai ler, mas já está para você acompanhar depois. Ele está tratando sobre o quê? Do 20% que a empresa paga sobre a folha de pagamento. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, e já sabendo que 20% sobre a folha de pagamento é passível de prorrogação, tá certo? Continuando, o item 2, ele vai falar o seguinte, para o financiamento do benefício previsto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, ele diz o seguinte, daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. O que é isso? É o famoso RAT, né? Lembra que o percentualzinho do RAT? 1, 2, 3% que a empresa paga a título de risco de acidente do trabalho, que também está condicionado à atividade preponderante da empresa, de acordo com o seu FPAS. É isso aqui que a lei está tratando. Então, o RAT 1, 2 e 3%, ele também foi prorrogado para seu pagamento posteriormente. Então já sabemos aqui, 20% sobre a folha de pagamento e o RAT que varia de 1 a 3%, que também foi motivo de prorrogação de vencimento. Então, Vitor, é aquele RAT mesmo que a gente cadastra lá na situação do estabelecimento, exatamente esse, que é definido pelo seu código FPAS, pela sua atividade preponderante, que está lá na IN 971, lá no seu anexo 2, então basta você dar uma olhadinha, isso aí não é novidade para ninguém. Então o RAT também está prorrogado, passível de prorrogação, tá bom? O item 3, ele diz o seguinte, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviço. Então ele está dizendo aqui o quê? É aqueles contribuintes individuais. Quais são? Os autônomos, o sócio que recolhe pro labore, que o sócio que recebe pro labore, ele é um contribuinte individual. Então, sobre esses valores, os 20% também está passível de prorrogação. Então, 20% sobre a folha de pagamento, 20% sobre os valores dos autônomos e contribuintes individuais pro labores, né, o sócio que recebe pro labore, e também sobre o RAT, que tem a variação de 1 a 3%. Então, a Lei 8.212, no seu artigo 22, traz essas três possibilidades de prorrogação. Se a gente for avançar, a portaria 150 coloca lá também o artigo 22A, que ele trata das contribuições devidas pela agroindústria. Então, aquelas empresas agroindústria também terão o seu INSS patronal prorrogado. Assim também, como está lá previsto no artigo 25, a contribuição do empregador rural pessoa física, seja pela comercialização ou seja pela aquisição. Então, todo produtor rural pessoa física que recolhe previdência patronal em cima sobre a comercialização e sobre a aquisição, também terá o seu INSS prorrogável, passível de prorrogação. Tá? E aí a novidade, né, da correção da portaria 150 é o artigo 7º e 8º da Lei 12.546, que trata da desoneração. Então, aquelas empresas que são desoneradas, que deixam de recolher lá o seu INSS sobre a folha de pagamento, mas também pode haver possibilidades de recolher o INSS também na folha de pagamento, a parte patronal, seja pelo faturamento ou seja na folha de pagamento, vai ter a sua prorrogação também prevista na portaria 150. Então, as empresas desoneradas têm sim a possibilidade de prorrogação da parte patronal, tá bom? E aí vem também a
bendita doméstica. Eles não estão fora, o empregador doméstico não está fora também da medida provisória 936, de suspensão e redução de salário dos seus empregados, como também da prorrogação do INSS patronal lá na social doméstico, artigo 24 da Lei 8.212. Então, a doméstica, o empregador doméstico também tem o seu INSS prorrogado, tá? E aí, como é que ficou a questão dos vencimentos, tá? Então, para o INSS patronal, só foi possível a prorrogação de duas competências. Quais são elas? A competência de março e a competência de abril. A de março, que já venceu no dia 20 de abril, e a competência de abril, que vence em 20 de maio. E ficou com os seguintes vencimentos, tá, gente? O governo não isentou a contribuição patronal, gente. Ele apenas prorrogou o seu pagamento. Julho, tá? Competência julho, com vencimento em agosto. Então, mês de março, quem não pagou a parte patronal vai ter que pagar na competência de julho, com vencimento em 20 de agosto. E a competência de abril vai ser paga junto com a competência de setembro, com vencimento para 20 de outubro. Gente, é isso mesmo. Ah, Vitor, então a competência de julho também eu não vou precisar pagar? Não, gente, preste bem atenção. Você vai pagar a de março, que foi prorrogada para ser paga junto com a competência de julho, são duas guias. Então você precisa até alertar o seu empregador. Quando você mandar duas guias para ele, diga para ele, ó, tem que pagar as duas, porque uma é referente a março e a outra é do mês, propriamente dito. Para ele não achar que foi mandado em duplicidade, deixar de pagar uma e etc. Então são duas competências que vão ser pagas no futuro. Março junto com julho, competência julho, e abril junto com a competência de setembro, obedecendo o seu respectivo vencimento, tá? Então, beleza, gente? Essa é a questão patronal. Outra medida provisória que saiu com relação às contribuições previdenciárias, né, é a medida provisória 932, que trata sobre a redução de alíquotas de terceiros. Né? Lembra o Sistema S, as outras entidades? Pois é, nesse caso aqui, gente, você precisa entender que, primeiro, são competências até um pouco diferentes da que está prevista na Portaria 150, com relação a pagamentos e vencimentos, mas essa medida provisória, ela vai trazer redução de alíquotas temporárias, tá? Nesse caso aqui, o governo está diminuindo o seu valor a pagar, está dando, que não é prorrogação. No caso dos terceiros, é uma redução temporária de 3 meses, que a gente vai ver aqui. Quais são esses meses? Abril, competência abril, competência maio e competência junho. Observe que o INSS patronal, lá na Portaria 150, ele traz a competência de março e abril. A redução de alíquota começa a partir da competência de abril, tá? Então vai ser abril, maio e junho, ok? Então são 3 competências aqui diferentes. E aí, né, patronal, março e abril, redução de alíquotas terceiros, abril, maio e junho de 2020. O grande detalhe, gente, é que essa redução, conforme foi divulgado na televisão, era 50% a redução. Então vamos lá, um funcionário, uma empresa que tivesse um FPAS 515, ia deixar de recolher 5,8, ia ser para 2,70, nem sei qual é a metade disso aí. Mas o pessoal estava falando em 50%. Não é bem isso que aconteceu. A redução, ela aconteceu apenas para os terceiros, aqueles recolhimentos das entidades parafiscais, né? Então, nem sempre, dependendo do seu código FPAS, pode haver situações onde não vai haver redução. Então, por exemplo, o FPAS 523, que trata lá dos sindicatos e associações, não houve redução, ó. Ficou de 2,7, continuou 2,7. Tá? O código FPAS 507 reduziu de 5,8 para 4,55. Então, não é para todos os códigos, tá? Isso aqui de acordo com a tabela lá da IN 971, o anexo 1, você vai verificar como é a composição dessas alíquotas. Então, mas nem para algumas situações
não houve redução, tá certo? Ó, 531, não houve redução, tá? Já o 612 de transporte rodoviário, houve sim uma redução. Então eu preciso me preocupar em entender aquilo que houve redução ou não. Então como é que eu sei? Medida provisória 932, tá? E aí, vamos aqui na prática, agora vamos praticar, né, como é que vai funcionar tudo isso na prática, na social, na DCTF, na Cefip, a gente precisa entender de forma bem prática, bem simples. Primeiro, na DCTF, né, como é que fica? Gente, a DCTF, ela está num outro patamar. DCTF, gente, está num nível elevado de entendimento de... A DCTF. Por quê? Por ela ser eletrônica, por ela estar vinculada com as informações da social e tudo, ela já consegue entender de forma automática tudo isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, sobre o INSS patronal, a própria Receita já emitiu uma cartilhazinha definindo quais são, né, os códigos de recolhimentos patronais. Lógico, assim, tá tão ruim que não dá para ver, está um pouco embaçado, mas os códigos que terão aí a possibilidade de prorrogação para depois, tá certo? Então já foi definida essa cartilha, você pode procurar no site da Receita, e ele já diz, ó, tudo que for CP patronal, tudo, ó, tem desoneração, tem o GILRAD, tem a parte dos empregados, do avulso, enfim, tudo que for CP patronal, tá certo? Por exemplo, a competência de março, que vencia em abril, ficou para 20 de outubro de 2020, tá certo? Competência de março para 20 de agosto, perdão, competência de março, 20 de agosto, e a competência de abril ficou para outubro. Então já está definida dentro da DCTF. Quando você encerra a social, encerra a REINF, a própria DCTF já te mostra esses vencimentos. Então eu não tenho que fazer gambiarra nenhuma, não tenho que fazer alteração nenhuma, porque a própria DCTF ela já coloca esses vencimentos para o futuro. Mas aí, Vitor, como é que eu faço para não pagar esses valores? Você vai lá na guia, lembra dessa telazinha aqui da DCTF? Bem tranquila. Quando você lá faz a transmissão, aparecem essas informações aqui que você expande e ele vai demonstrar aqui aquilo que você está recolhendo. Então aqui, ó, a parte dos empregados que precisam ser recolhida, a parte patronal e a parte das outras entidades, tá? Então observe que aqui esse quadradinho, não sei se dá para ver, o material vai ser disponibilizado para vocês, a contribuição previdenciária patronal. Como é que eu faço? Eu vou lá na caixinha, no meu totalizador, eu vou desmarcar minha guia toda e vou marcar somente aquilo que eu tenho que recolher, que é o quê? A parte de segurados, que é descontado do trabalhador na folha de pagamento, e a parte de terceiros que precisa ser recolhido. Eu só não vou recolher a parte patronal, tá certo? Então eu vou lá e desmarco o flagzinho na caixinha patronal. Pronto. E aí eu clico em emitir a guia, tá tudo certo, você paga sem esses vencimentos e você não vai ter problema de pendência de CND porque deixou de pagar, porque os vencimentos já estão marcados para o futuro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a outra tela de guia de edição, a competência de março já está lá para 20 de agosto, então é só desmarcar e não pagar que dá certo, tá bom? Olha aqui um exemplo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, desoneração. Se eu for lá também na guia, aquilo que for sobre exonerado, né, patronal da desoneração, que você informa lá na REINF, ó, também já está com o vencimento marcado para 20/8 no caso da competência de março. Ok? Então é tranquilo, gente, o CTF é outro nível, basta você editar e está tudo certo. E aí como é que fica na doméstica, né? Porque a doméstica também tem a possibilidade de prorrogação do INSS. E aí como é que faz tudo isso, né? E doméstica não paga terceiros, então a gente não precisa se preocupar aqui com a medida provisória 932. Mas tem a parte patronal. Como é que fica? Olha só, é social lá, para quem entrar na página, já tem essa notícia. Ó, estado de calamidade, prorrogado, vencimento das contribuições previdenciárias. Nessa notícia aqui, se você for lá no portal da Social, já vai estar previsto tudo, bonitinho, ensinando como é que você deve fazer, passo a passo. Vai te mostrar aqui, ó, o que vai ficar para posteriormente ser pago. Observe que a competência de março, o INSS,
que era 7 de abril, vai ficar para 7/8, tá? Ó, INSS cota patronal, 8%, ó, 7/8. INSS descontado do trabalhador, não tem mudança, vai ter que ser recolhido dentro do prazo, tá? Então, ó, seguro contra acidentes do trabalho, 7/8 também, então já foi prorrogado também essa parte de acidente do trabalho. FGTS, outra história. Posso prorrogar? Posso pagar? Posso. Só desmarcar. Vamos lá para a tela. Vamos aqui, ó. Competência de abril, os vencimentos. 7/10. Então já está tudo organizado. É social doméstico, está aqui nem da CTF. Está tudo dominado. Está tudo programado. Certo? Como é que eu faço? Não, Vitor, aqui, ó. Bem tranquilo, é social doméstico. Lembra dessa página de encerramento da folha? Vou lá, encerro a folha de pagamento. Certo? Clico em edição da guia, tá aqui, ó, essa opçãozinha aqui, ó, acessa a página de edição da guia. E aí vai aparecer a página igual a da CTF, né? Coincidência, bem parecido. E aí, ó, do mesmo jeito, vou lá, desmarco o meu total e só marco aquilo que eu vou recolher. Deixo de marcar a opção do INSS, tá certo? Vitor, mas tem o FGTS também, que eu não quero pagar porque eu vou prorrogar. É só também desmarcar os valores de FGTS. Né? O professor Ricardo falou na 927, ok? Então é só desmarcar e deixar somente aquilo que você vai recolher, tá? E aí vem a bendita Cefip, né? Eu te benzo, eu te curo, a bendita Cefip, as famosas gambiarras orientadas, né? Olha aqui a marmota, é a Cefip, a bichinha. É mais fácil eles inventarem a gambiarra do que fazer uma nova versão da Cefip. Caixa Econômica e suas, né? As suas ações operacionais. Então vamos lá como é que fica na Cefip. O ato declaratório número 14 de 13 de abril de 2020 fala do preenchimento da GFIP de tudo daquilo que a gente falou, obedecendo a medida provisória 936, 927 e também agora a 932. Como é que eu vou fazer tudo isso na Cefip? Tá? Primeiro, esse ato declaratório foi alterado pelo ato declaratório número 15, corrigindo algumas coisas. Por exemplo, funcionário que teve aí o seu afastamento pelo motivo de Covid, tinha que informar o código da movimentação X, mas agora é Y. Tá? O ato declaratório veio corrigindo isso. Primeira coisa que você precisa entender, gente, que o ato declaratório número 15 traz, né, que revogando e corrigindo o 14, é que a minha GFIP ela precisa ser transmitida pela sua totalidade, principalmente nos casos de terceiros. Não tem como eu reduzir o terceiro na CFIP, é gambiarra. Qual é a gambiarra que a Caixa diz para você fazer? Vamos lá, tive uma redução de 5,8 para 4,55 de terceiros. O que a CFIP diz? Transmita a informação como sendo 5,8. E aí você vai desprezar a guia da GFIP, você vai jogar fora a guia da GFIP e você vai gerar manualmente a sua GPS com os valores de terceiros devido, manualmente, seu sistema de folha, pela internet, enfim. Ele diz o que? Só não pague a guia da GFIP. Sabe por quê, gente? Porque a GFIP, ela não trabalha com as alíquotas no caso de terceiros, ela trabalha com código. E esse código sempre, na hora que eu preencho ele, um exemplo de código de terceiro, 0115, na hora que eu preencho esse código, ele vai calcular 5,8, não tem como alterar. Tá? Ah, Vitor, então era mais fácil fazer o seguinte, pegava ali o valor da diferença e jogava no campo compensação. Pois é, mas o ato declaratório diz o seguinte, não coloque no campo compensação. Como é que eu devo fazer tudo isso? Despreza a guia da GFIP e gera a sua GPS manual no seu sistema de folha. Então essa é a orientação que ela dá. Gambiarra, eu mando do jeito que é para ser, vai com tudo mesmo, e eu tenho que desprezar a guia. Então é o que está previsto no ato declaratório número 15. Outra informação prevista aqui no ato declaratório. A Lei 13.982 diz que os funcionários que estão aí com suspeito de Covid e aí comprovadamente for comprovado aí que ele está com Covid-19, os 15 primeiros dias de afastamento é de responsabilidade da Previdência, ok? Lembra que a gente, quando o funcionário fica doente, aí apresenta o atestado, os 15 primeiros dias a empresa paga?
Não, agora quem vai pagar é a Previdência nos casos de Covid comprovadamente. Gente, é comprovadamente que está escrito lá. Ah, então eu peguei um atestado, gripezinha. Ah, eu tô com a gripezinha aí, tá ok? Não é bem isso, tá? Ah, porque eu tô com febre, dor nas costas, perdi o paladar. Se não tiver escrito no atestado que ele está com Covid-19, não afaste pela Previdência. Tá? Os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa. Agora está lá no atestado, o homem está com Covid-19, coronavírus. Então, os 15 primeiros dias é de responsabilidade da Previdência Social. Como é que eu vou preencher isso, Vitor? Para poder abater na minha guia? Olha só a gambiarra. Eu não sei por que eles pensaram nisso, mas você deve fazer o seguinte, um exemplo. O funcionário recebe R$2.000 de salário. Ok? Beleza. 15 dias ele está doente aí com Covid. Chegou com um atestado de 15 dias. Significa o quê? Que metade dos dias dele aí, do mês, ele está doente. Como esse valor é de responsabilidade da Previdência, então como é que você vai fazer? 15 dias, metade dos 2.000, né? R$1.000, você vai colocar esses R$1.000 lá no campo salário família. Salário família, é isso mesmo que você está ouvindo, está no declaratório número 15. Você vai somar a quantidade de dias afastado. Nosso exemplo aqui, 15 dias, dá R$1.000. R$1.000 você vai pegar e vai colocar no campo salário família. Porque tá todo mundo de mão dada, ninguém solta a mão do outro. É a família brasileira que declara. Então é isso que a GFIP está mandando fazer na GFIP. Eu vou lá e coloco R$1.000 no campo salário família. Para poder abater a tua guia. Tá certo? Então, é isso. Essa orientação com relação aos funcionários que estão suspensos. Ok? E a parte patronal da GPS, como é que fica? É só você não recolher. Tá? A parte patronal, você vai informar para não recolher a parte patronal. Como é que eu faço isso, Vitor? Você vai colocar lá no seu sistema de folha, você vai zerar suas alíquotas e ele não vai levar a parte patronal para ser recolhido. O que eu tenho que recolher? Ter segurados, obrigatoriamente aquilo que é descontado da folha tem que ser repassado, e os terceiros, né, apesar da redução, também tem que ser recolhido. Como é que fica? Você que decide. Gente, não é obrigado a prorrogar nada disso não, tá? No caso da patronal. Se você tem dinheiro e quer pagar logo, pague. Não vai dizendo que é obrigado a ter que pagar isso lá na frente. Se você tem dinheiro, pague. Sua GPS normalzinha. Sendo que agora, abril, maio, junho, vai ter uma redução de alíquotas de terceiro e tudo mais. E a parte da FGTS? Se você não quer pagar, manda na modalidade 1. Se você quer pagar, manda na modalidade branco. Então tá tudo certo. Mas, gente, tá tudo aqui. Bem claro, gente, tá tão claro nesse ato declaratório número 15. São 5 artigos só, bem pequeno. Ele explica tudo como eu devo preencher a minha GFIP de cada mês. Tudo previsto no ato declaratório número 15. Entendeu? Então, gente, é isso. Não tem segredo. A gente viu aqui o que é passível de prorrogação de INSS, a gente viu aqui a redução de alíquota, a gente viu como é que eu faço na DCTF, como é que eu faço na Social Doméstica e como é que eu faço na GFIP. Está tudo certo. Ato declaratório número 15, medida provisória 932 e portaria 150 da Previdência Social, que trata da prorrogação da Previdência Social, a parte patronal. Dentro da mesma portaria 139, tá, gente? Fala também do PIS e do COFINS. Então, aquele pessoal que recolhe PIS sobre a folha de pagamento também teve a sua prorrogação, ok? Era uma dúvida também que as pessoas têm. Ah, Vitor, eu recolho PIS sobre a folha, eu sou uma instituição filantrópica, eu sou uma organização sem fins lucrativos, partido político, sindicatos, conselhos, etc. Também teve um PIS sobre a folha prorrogado, caso você queira pagar posteriormente. Ok? É isso, tranquilo. Qualquer dúvida, manda aí no direct da PP. O pessoal que está me seguindo, manda também. Segue a PP Treinamentos. Todo mundo segue a PP Treinamentos. O material vai ficar disponibilizado depois. Massa, o dia inteiro de muito conteúdo. É isso mesmo, PP. Nós estamos juntos. Covid aqui não vai falar a gente não. Então acabou-se. Certo? Obrigado aí pela participação de todo mundo que passou aqui nos Instagram da PP, aqui, ó, agradecer a participação de vocês, o pessoal aqui no meu Instagram e o pessoal aqui também no YouTube. Até mais, pessoal, valeu, tchau.